Olha, o Jornal Voz de Campos dessa semana começa trazendo uma notícia ruim, não é? Mais uma notícia aí que envolve o problema da chuva aqui na nossa cidade. Todo mundo sabe que chuva não se controla. A chuva vem quando a natureza ou quando Deus, enfim, manda. Mas é dever do poder público tratar, não é, da infraestrutura da cidade para que uma chuva não alague ruas ao longo do centro da cidade, não abra crateras, porque o asfalto que é colocado nas nossas rodovias, nas nossas estradas não aguenta, mas também tratar para que a população não fique isolada em alguns pontos da nossa cidade. Sim. Por que eu estou falando isso, Felipe? Porque a cheia do rio Mocotó torna a isolar moradores do Imbé em Campos, não é isso? Conta pra gente. Moradores de Aleluia do Imbé, em Campos, Goytacazes, voltam a enfrentar sérias dificuldades de locomoção por conta da cheia no rio Mocotó. Após as chuvas que atingiram a região nesta semana, na última sexta-feira. A situação se agravou porque a comunidade está sem ponte ou passarela desde junho do ano passado. Desde junho de 2024, a população segue sem a ponte quando a estrutura desabou. Sem alternativa de travessia, crianças ficaram impedidas de ir à escola e moradores não conseguiram chegar ao trabalho nem retornar para suas casas. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a realidade no local. O rio já ultrapassa 2 metros de altura e não há passagem possível. Esse mesmo problema já havia sido registrado em novembro de 2023. Em nota, a Prefeitura informou que já possui licença ambiental para construção de uma nova passarela concedida em maio pelo INEA. Será que não tem? A próxima etapa será abrir o processo de licitação e até lá, segundo o município, uma medida emergencial será estudada para tentar reduzir os transtornos da população. Uma medida emergencial será estudada para tentar reduzir os transtornos. José, coloca na tela de novo o vídeo, porque eu quero que vocês prestem atenção. Pode pausar. Quando voltar para a ponte, você pausa o vídeo. Aonde deveria ter a ponte. Isso, aonde deveria ser a ponte. Perfeito. Uma medida emergencial. Será, senhor prefeito? Isso aqui é responsabilidade da prefeitura. Exato. Estou lendo aqui a pauta para depois não dizerem, não é, que o prefeito não tem nada a ver com isso. Como a gente vai falar daqui a pouco sobre certos comentários, né, Felipe? Mas será, senhor prefeito? Será, senhores secretários de infraestrutura, de serviços públicos, que essa ponte aí que tá na tela, uma ponte de madeira, será que o simples fato de uma população viver em uma localidade onde tem que atravessar uma ponte aí com pilares de sustentação nessas condições já não seria o suficiente para os senhores terem tomado atitudes, medidas de emergência há muito tempo? Ou então para abrir uma licitação, abrir o processo de licitação, buscar a licença ambiental com o INEA para construir uma nova passarela há muito tempo? Sendo que esse problema já havia sido registrado em novembro de 2023. Já não era para ter uma ponte, como foi prometido que a gente teria aí 70, 60 pontes, não lembro, espalhadas pela cidade, para poder dar dignidade para a população que vive afastada e que infelizmente tem que passar por essas pontes aí de madeira, que obviamente numa cheia como essa do rio Mocotó, é claro que iria cair. Isso não deveria já ter sido feito há muito tempo, senhor prefeito? Bom, a gente espera então
que agora realmente seja tomada essa tal medida emergencial. Mas que essa medida emergencial, seu prefeito Vladimir Garotinho, senhores secretários responsáveis, que não seja uma outra ponte de madeira exatamente igual ou até pior a essa que a gente viu que acabou de cair. Quer fazer algum comentário, Felipe? É difícil encontrar até palavras para que a gente não perca realmente a razão, né? Porque de fato colocou para a ponte que partiu, né? Porque não foi uma coisa que foi feita para ser sustentada. Você vê que se em novembro de 2023, né, o problema já tinha sido registrado, era para no mínimo ter um alicerce, uma estrutura que realmente fosse firme para poder a população passar com carro ou até mesmo, né, talvez outros veículos, mas principalmente as pessoas poderem andar. Imagina se uma pessoa durante a chuva tem um problema de saúde e precisa de acesso para uma ambulância ou qualquer outra questão. Como houve, né, no caso aí do próxima matéria nossa, mais à frente, que com relação às blitz, né, que falou que teria que apreender porque uma pessoa, dependendo que tivesse sem habilitação, poderia colocar em risco inclusive os filhos, tanto dele, do prefeito, quanto os nossos. Então, quer dizer, colocar as pessoas para uma travessia numa ponte, né, caso dê para identificar isso como ponte, né, de fato coloca em risco também a vida dos filhos, não dos dele por não ter o acesso a esse local, mas dos moradores dessa localidade que provavelmente tem título de eleitor. Será que lá tem zona eleitoral? Quem será que foi o candidato mais votado lá em 2024? Isso. Eu não estou perguntando nem a prefeito, eu pergunto o candidato a vereador realmente mais votado nessa localidade. Quem será que foi? A gente vai checar depois, região porque do é muito importante isso para a sociedade, e mesmo que não tenha colégio eleitoral lá, que tenha que vir para outra localidade, mas se tem um munícipe, eu acho que é dignidade o básico. Para entregar. Assim como saneamento, né? Antes da gente passar, e só para tirar dúvida de quem está assistindo, isso daqui não é a água do Rio Paraíba, não é a água da nossa concessionária, não. Hoje a gente está aqui tomando um refrigerantezinho, né, para dar uma diferenciada. Mas, dependendo do lugar da cidade onde você mora, talvez a água esteja assim, infelizmente. Antes da gente passar para o próximo assunto, José... E não é o café da matéria da semana passada também, não. Tampouco, não é o café fake também, não. Vamos lá, 2 pontos para a gente poder passar, né, dar continuidade ao nosso jornal. Eu falei sobre investigar quem foi o candidato a vereador mais votado nessa localidade. Isso não está na pauta dos bastidores da Câmara de hoje, Felipe. Porém, o vereador Silvinho Martins tem subido à tribuna toda semana no espaço dedicado ao tema livre, nas quartas-feiras, para cobrar algo que no próximo mês completa 1 ano na nossa cidade. Consegue adivinhar o que é? Prefiro não arriscar. A obra do recapeamento asfáltico da estrada que liga Dores de Macabu a Cerejeira e a Serrinha, se eu não me engano. É uma estrada que é de competência da prefeitura, não tem como jogar responsabilidade para o estado. O vereador reconhece e, como eu falei, ele cobra toda semana. Se não me falha a memória, o vereador mais votado da minha localidade, de Dores de Macabu, foi o atual secretário de Obras e Infraestrutura, nem lembro se mudou o nome da secretaria, Fábio Ribeiro. Silvinho Martins foi um dos mais votados também, tá lá na Câmara exercendo o papel dele, foi um dos mais votados da localidade, tá cobrando toda semana. Então, meus parabéns, inclusive, ao vereador Silvinho Martins, não porque ele está fazendo o mínimo, mas por toda semana, toda quarta-feira, desde o começo do ano, eu ia falar letivo, parlamentar, praticamente, tem dedicado seu tempo para cobrar isso. Sim.
Mas, senhor Fábio Ribeiro, vai completar 1 ano desde antes da eleição. E o senhor foi o mais votado. Se não foi o mais votado, foi o 2º ou 3º vereador mais votado de Dores de Macabu. Hoje, isso é responsabilidade do senhor cuidar dessa estrada. A prefeitura tá sem dinheiro? Não sei. Talvez, né? Isso pode ser alegado. Silvinho, inclusive, disse ontem na sessão que o cobertor da prefeitura tá curto. E que a gente entende isso, aspas dele. Porém, mesmo tendo menos verba, porque todo problema na cidade, o prefeito e os secretários alegam isso, 1 ano. 1 ano que a população da Cerejeira tá com a obra parada. Só que o problema não tem 1 ano. Eu tenho 19 anos de idade. Desde que eu me entendo por gente, as estradas que ligam Dores ao Rio da Prata, ao Mato Escuro, ao Elesbão, a Quissamã. A Quissamã já é responsabilidade do Estado, mas os vereadores têm que fazer a parte de cobrar. Até hoje, somente o vereador, pastor Marcos Elias, cobrou. Mas não vamos entrar nesse assunto. Agora, as estradas que competem ao município, que abrangem essa área do distrito de Dores, todas dão problema desde que eu me entendo por gente. E com certeza dão problema há muito tempo, porque elas não eram asfaltadas e de repente viraram estradas de terra. Então, 1 ano de obra parada, mas o problema que afeta a população há anos, há décadas. E hoje é responsabilidade, repito, do vereador que foi o mais votado, se não foi o mais votado, foi o 2º ou 3º da região. Então a gente não só traz aqui esse pedido insistente do Silvinho Martins, a gente não só dá luz a esse pedido dele, mas cobra diretamente do senhor Fábio Ribeiro que tome uma providência. Por que o senhor que foi eleito vereador, é vereador licenciado, está secretário, não vai lá para fiscalizar, já que os vereadores eleitos que são os verdadeiros fiscais do povo, não é?